dia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós nessa manhã. Com você que está participando conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que você se sinta bem louvando, bem dizendo ao Senhor conosco. Diz Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa, cearei com ele e ele comigo. Que este seja um momento especial de adoração, de louvor, de celebração, de ouvir a palavra de Deus, que nada possa te impedir de, a partir desse culto, desenvolver e impulsionar uma comunhão plena com o nosso Deus. Que nós possamos juntos louvar e bendizer ao Senhor com alegria nesta manhã, bem como testemunhá-lo para um mundo sedento. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento, fechar seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos por este dia e por este tempo de culto, Deus, de celebração. Obrigada porque nós temos a liberdade, Senhor Deus, de estarmos juntos, de te louvar, te bendizer, te adorar, ó Deus. Nós te agradecemos. Obrigada porque nós podemos ser instruídos pela tua palavra quando tantos outros não podem fazê-lo, mesmo de forma virtual, Senhor Deus, ficam limitados. Por isso nós te bendizemos, nós te adoramos nessa manhã, porque não há outro semelhante a ti, ao qual nós podemos louvar, ao qual nós podemos adorar. Somente o Senhor é Deus soberano, poderoso, onipresente, onisciente. Te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque sabemos que a sua palavra, Senhor Deus, é vida, é a verdade. Cria, ó Deus, em nós a comunhão e o amor, para que onde nós estivermos, ó Deus, cada um nesse momento nas suas casas, ó Deus, que o local onde estiverem, Senhor Deus, seja um local onde a sua igreja está. Seja o lugar, ó Deus, onde nós possamos sentir o teu amor, o teu cuidado, ó Deus, que juntos possamos celebrar, Pai, nesse momento. Que possamos, ó Deus, a partir desse custo também testemunhar. Colocando, ó Deus, os nossos dons a serviço teus, aonde nós estivermos. Que, ó Pai, nós reconhecemos que há somente um Deus. Tu és o único, poderoso, eterno, imutável, que se fez carne e morreu na cruz para nos dar salvação e plenitude de vida. Aleluia, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos abra o coração e nos dê entendimento para receber o teu Evangelho. Recebe esse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. E todo ser que vive, ouve o nome do Senhor, e toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo eu sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terras passarão, mas o
Convido você a acompanhar comigo a leitura da primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 2, nesse momento. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Prazer estar com vocês, viu? Mesmo que seja dessa forma virtual. Graça e paz a todos vocês por parte do nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler um texto para vocês que está na primeira epístola de João, capítulo 1 até o capítulo 2, no verso 2. Diz assim a palavra do Eterno: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Resumidamente, Deus é luz, e se quisermos ter comunhão com ele, devemos andar na luz. Reconhecer que somos pecadores, confessar os nossos pecados e crer que o sangue de Jesus nos purifica para uma vida eterna. Amém? Bom culto a todos. Vamos orar? Essa palavra nos convida à oração e à meditação. Senhor, Deus e Pai, a Tua palavra é para nós um espelho, onde nós enxergamos e percebemos, Senhor, como estamos distantes da Tua vontade. Senhor, reconhecemos que somos gananciosos, Pai. Não pensamos nas consequências disso para os nossos irmãos, para as pessoas que convivem conosco, para a nossa criação. Reconhecemos que em nós há um ceticismo, um negacionismo que nos afasta de Ti e das outras pessoas, Senhor Deus. Acreditamos que nós mesmos podemos resolver as coisas, que somos capazes, que podemos tudo, e isso nos coloca em perigo, Senhor Deus. Pai de amor, perdoa quando julgamos uns aos outros e esquecemos de olhar para dentro de nós. Que nós possamos realmente reconhecer a nossa incapacidade, como somos pequenos e pecadores diante da Tua grandeza, Senhor. Nós rogamos o Teu perdão, arrependidos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor é maravilhosa porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e nos aceita. Nos aceita quando nós nos voltamos para Ele, quando nós reconhecemos que somos pecadores. Todo aquele que de coração se volta para Deus, Ele os recebe.
Isso é maravilhoso, aleluia. E é alicerçado no seu perdão, na sua palavra, que nós louvamos juntos ao nosso Deus, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, com cânticos espirituais. Eu convido você aí na sua casa a louvar, a bendizer conosco. Vamos todos juntos entoar nesse momento um cântico de louvor ao nosso bom Deus. Vamos cantar? Na mesa o pão e o vinho também, no peito uma dor daquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição, e ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. E um hino cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Aquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Aleluia. Nos dá paz, nos acalma.
Graças a paz, nosso Senhor Jesus. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura de Lucas 24, do 13 ao 35. Diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partindo-o, e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavras do Senhor. Ausência de esperança, medo, tristeza, olhos impedidos de ver. Assim caminhavam 2 pessoas em direção à aldeia chamada Emaús. Conversavam sobre os acontecimentos dos últimos dias que mudaram completamente a sua vida. A razão da tristeza é a cruz. É por causa dela que saíram de Jerusalém. Sabe-se que outros relatos bíblicos que os discípulos abandonaram a capital ou se esconderam, pois os seguidores de Jesus corriam o risco de ter o mesmo destino que o Mestre. Em meio à turbulência desses sentimentos, o próprio Mestre aproxima-se e caminha com esses discípulos. Escuta o que eles dizem sem interromper, mas eles não o reconhecem. Seus olhos estão como que impedidos de ver, de reconhecer. Somente depois de um gesto concreto, do partir do pão, seus olhos abrem-se e eles reconhecem que era Jesus, o crucificado, que os acompanhava. Dessa certeza nos fala Pedro no seu discurso em Atos 2. O Jesus que vocês crucificaram é aquele que tornou o Senhor e Messias. E vem a pergunta: o que devemos fazer?
Essa pergunta certamente acompanhou os discípulos de Emaús. E Pedro, em Atos, assim como também na sua carta, se você olhar lá em 1 Pedro 1, de 17 a 23, e ele aponta para uma resposta: arrependimento, reconhecimento público e aceitação de Jesus, testemunho e amor ao próximo. É o que os discípulos de Emaús fizeram, conforme Pedro também aponta. Eles testemunharam. Testemunhar é viver a partir da realidade da morte e ressurreição de Jesus. Ser cristão evangelizado, importante lembrar do que nós já falamos ao longo do último mês, é tomar consciência da nossa missão como discípulos e discípulas de Jesus. Temos um Deus que se tornou Senhor e Messias de nossas vidas, e isso abre a nossa vida para uma temporada nova, para a temporada de Páscoa. Uma vez que a boa notícia do mistério pascual não pode ser contida na celebração de um único dia, o dia da ressurreição é só o primeiro de 50 dias de celebração que nós nomeamos como dias da Páscoa, os grandes 50 dias que levam até Pentecostes. Essa estação, essa temporada, ela é projetada para uma celebração prolongada, para explorar mesmo as ramificações da Páscoa, que é a redenção de toda a criação, e para uma vida cristã mais alegre. No meio de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta dor e de tanta dificuldade nos tempos em que nós estamos vivendo, a temporada de Páscoa é o refrigério para as nossas almas. A Páscoa é a temporada em que nós meditamos na ressurreição de Cristo e nos abrimos para a afeição da alegria de viver, de descansar na presença de Deus. É tempo de nos inspirarmos na ressurreição, no triunfo da vida sobre a morte, o sinal final de que o amor é mais forte do que a morte. E assim, nós somos desafiados a partir dessa inspiração a espiritualmente morrermos para o pecado na morte de Jesus e ressuscitarmos para a vida no espírito da ressurreição. É uma temporada que está em aberto, porque ela começa na cruz e, de certa forma, ela termina só quando Jesus voltar a segunda vez. Ou seja, nós estamos no caminho. Jesus está no caminho conosco, como junto com os discípulos de Emaús. E esses discípulos no caminho, essas duas pessoas que caminham na estrada rumo a Emaús, eles vêm de Jerusalém, onde eles experimentaram fortes emoções nos últimos dias, e eles seguem para Emaús, provavelmente onde moram. E Emaús, essa pequena aldeia que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, como nós podemos ver na narrativa aqui de Lucas, nós ficamos sabendo que todos esses acontecimentos que aconteceram então em Jerusalém foram a condenação, a crucificação de Jesus e alguns boatos espalhados pelas mulheres de que ele teria ressuscitado. Lucas, ele identifica os dois discípulos apenas com o nome. Ele fala só de um, na verdade, Cleopas. Existe uma tradição antiga que identifica Cleopas como irmão de José, marido de Maria. Sabemos no Evangelho, em João 19:25, que junto à cruz estava, ao lado da mãe de Jesus, a sua irmã, e de Maria Madalena ainda uma outra Maria, mulher de Cleopas. É o mesmo Cleopas que anda no caminho de Emaús. E quem caminha com ele? Muito provavelmente é a sua mulher Maria. Visto que somente é citado o nome de um dos caminhantes, somente Cleopas que fala, é muito provável que essa outra pessoa não estivesse em pé de igualdade com ele. Então, muito provavelmente, o que era comum na sociedade da época é que esse outro discípulo fosse uma mulher. Provavelmente a sua esposa, Maria. Então, o próprio Jesus aproxima-se então desses dois e caminha com eles um bom pedaço da estrada. E Jesus escuta o que eles dizem.
Jesus e a arte da escutatória. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do mês, tá? Fica aí ligado. Então, após ouvir Jesus, o que preocupa essas pessoas, né? Então, eles apontam a razão da preocupação deles, que é a cruz. Os dois não reconhecem Jesus, pois os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Mas o que tinha cegado esses dois discípulos? Veja bem as suas colocações aí no verso 19 e 21, dão a entender que eles esperavam que Jesus fosse aquele rei, aquele Messias esperado, para que resolvesse os problemas sociais e políticos de Israel, não os espirituais. No entanto, as suas esperanças se desfizeram. Já se passavam 3 dias desde a crucificação. Também a esperança de que Jesus pudesse recuperar a vida, de certa forma, acabou se desfazendo, visto que já era o 3º dia desde que essas coisas sucederam. Eles falam das mulheres, mas você vê que o relato não é acreditado, então a gente vê aí, depois deles falarem, deles abrirem o coração, de serem escutados por Jesus, Jesus sendo duro com os dois. No verso 25 e 27, nas suas instruções ele esclarece que desde os tempos de Moisés, as profecias sobre o Messias. Ele mostra para esses discípulos que todo o Antigo Testamento é testemunho do Cristo, que teria de sofrer para entrar na glória. Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento tem 3 partes principais: a lei, os profetas e os escritos. E naquela tarde memorável, Jesus explicou a palavra de Deus, como depois da humilhação viria a glorificação dele. Nos livros de Moisés, provavelmente o Senhor deve ter apontado a promessa-mãe em que o descendente feriria mortalmente a cabeça da serpente, mas ele sofreria bastante nessa luta, conforme Gênesis 3,15, e mencionou os sacrifícios no tabernáculo, mas também, muito provavelmente, as profecias de Jacó e Balaão sobre o cedro, em Gênesis 49:10, em Números 24:17. Depois, nos livros do profeta, talvez ele tenha apontado para Miqueias e a sua profecia sobre uma pequena cidade de onde sairia aquele cujas origens são desde os dias da eternidade. Para o profeta Zacarias, que profetizou que o rei viria sentado num jumentinho. E de certo que as mensagens de Isaías sobre o servo do Senhor, o servo sofredor, que viria muito fruto por causa do seu sofrimento. E também para Daniel e as suas visões do Filho do Homem se aproximando do Ancião de Dias. Finalmente, muito provavelmente no livro de Salmos, ele traz à memória para esses discípulos as palavras sobre o traidor, o vinagre que lhe ofereceriam, o brado da cruz, mas especialmente a promessa que Deus não permitiria que o seu santo ficasse na cadeia da morte, pois uma vez pago o preço, ele deveria ser solto. Deus reconheceu o sacrifício vicário do seu cordeiro, aceitando como nossa justificação. A caminhada termina, os discípulos convidam o desconhecido a ficar, como manda a boa lei da hospedagem no Antigo Oriente, e ali junto à mesa, Jesus toma o pão, abençoa, reparte e oferece a eles. Nesse momento, abrem-se os olhos e eles reconhecem o Mestre. Imediatamente seus olhos se abrem e eles partem para o testemunho. Na mesma hora, eles voltam para Jerusalém, né? E esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus, que andou com esses discípulos, também anda conosco. Não é difícil de compreender a frustração e a total desorientação desses dois discípulos, uma vez que eles tinham acabado de perder tudo aquilo que eles possuíam de mais precioso, aquilo que eles acreditavam ser a verdade. Tudo isso foi sepultado com Jesus, as suas ideologias, tudo aquilo que eles criaram de expectativas. Parecia que esse fato destruiria todos os seus anseios,
todas as suas esperanças, a ponto deles esquecerem os ensinos do Mestre, das suas promessas, de tudo aquilo que ele falou em vida. Estavam completamente sem esperança, perdidos. Tudo que criam, tudo que esperavam, tudo tinha acabado, tinha ido ao túmulo. Por seu aspecto aqui, a gente pode imaginar que eles estivessem dizendo algo mais ou menos assim: se Jesus teve poder para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, se lancear o mar e falar à multidão de forma tão inspirada, por que ele não conseguiu evitar essa morte tão vergonhosa, tão humilhante? Será que nós estávamos enganados em relação a eles? De que adianta segui-lo? Muitos de nós também talvez pensem isso. Esses discípulos estavam tão distraídos que eles nem notaram que eles andavam com uma companhia especial. Eles conheciam Jesus, eles amavam Jesus. Entretanto, quando Jesus aparece ao lado deles e se propõe a caminhar com eles, eles não o reconhecem. Será que Jesus se disfarçou para que eles não pudessem falar com toda a liberdade, abrir o coração? A gente não sabe. Ou será que foi aquele sentimento de derrota que impediu que eles identificassem o Mestre? O fato é que Lucas registra que eles não reconheceram, porque seus olhos estavam fechados. A cegueira não é externa, a cegueira é interna. É no coração. Eles não podem reconhecer Jesus porque é ilógico que seja ele, porque eles tinham visto ele morto. Na mente desses discípulos não existia a possibilidade de Jesus estar ressuscitado, porque eles ainda não tinham aceitado nem a morte de Jesus, a perda desse líder libertador. Então, as verdades declaradas por Jesus, elas eram ouvidas por todos, mas elas não se tornavam verdade para esses discípulos até esse momento. Lembre-se que o próprio Pedro disse também que não iria acontecer, que Jesus não iria morrer. Nós vemos aí nesse texto, nos versos 25 e 26, que nos é dito qual é o problema desses discípulos. E talvez o nosso problema também, na verdade, né? Nós somos tardios em crer em todas as coisas, em toda a verdade. Não apenas no que é agradável, mas em todas as coisas. Nós encontramos muitas vezes o nosso coração bloqueado para as verdades de Deus. Nós agimos muitas vezes de forma racional. Aqueles discípulos, eles criam em Jesus, criam que ele era o Salvador, mas não criam que ele era um Salvador necessário para morrer. Eles tinham uma idealização de Salvador. Ao perceber que eles não reconheciam, Jesus vai explicando então as Escrituras e fortalecendo a fé deles durante o caminho. Quando é convidado para uma refeição, ele é reconhecido, porque na hora que ele abre o pão, imediatamente não teria como. E ele desaparece. Quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. Mas eles não ficariam mais tristes, na verdade, porque eles reconheceram claramente como nós também. No meio do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa correria, diante de tantas notícias ruins, quando ligamos a TV, muitas vezes nós ficamos cegos, sem esperança. Porque são tantas coisas ruins, um ano de pandemia, tantos mortos, cada dia um número maior, uma meta que nós não gostaríamos de dobrar, mas que está sendo dobrada diariamente. E aí, de repente, Jesus vem com a sua palavra, nos aviva, nos fortalece e faz com que a gente volte para o nosso caminho. Assim como esses discípulos reconheceram Jesus, o coração deles novamente é avivado. E aí, com a certeza da ressurreição de Cristo, uma vez que eles conseguiram ver a mão de Deus em meio a tanta dificuldade, a tanta desgraça, no meio de tanta tristeza, eles começam a priorizar o que é importante. A presença de Deus passa a ser o centro novamente da vida deles.
E é isso que nós precisamos trazer à memória, porque muitos de nós andam tristes, sim, sem esperança pelas estradas da vida. E no nosso dia a dia, em meio a tantas frustrações, a tantas perdas, nós ficamos como que cegos e esquecemos da presença de Deus. E isso nos desanima, faz a gente ficar sem perspectiva para o futuro. Faz com que a gente abrace só a cruz. Mas Deus fala para abraçar a cruz, ouvi-lo, discernir a sua voz e se alegrar na sua ressurreição. Não é não ver a realidade, não é saber o que acontece, não saber, né, ignorar o que acontece, negar. Não, não é isso. Durante esse período de Páscoa que a gente celebra a ressurreição de Jesus, durante essa temporada de Páscoa, nós somos convidados a perceber, a deixar o coração arder, a queimar na presença de Deus, ou seja, com o presente maravilhoso da salvação, que eu e você recebemos em Cristo Jesus, que foi consumado na morte e ressurreição em nosso favor. Apesar da circunstância, nós podemos buscar edificações em tempos difíceis, em ser arautos da esperança, a testemunhar do amor e da vida que vence a morte. Todos os sinais de morte que nós podemos ter, Cristo venceu. A imagem do caminho, o Deus que anda conosco no caminho. Que maravilha! É interessante que os primeiros cristãos foram chamados de os do caminho. Eu e você, como cristãos e cristãs, nós estamos sempre encaminhando. E que maravilhoso é, porque Cristo Jesus está conosco no caminho. Às vezes nós estamos como esses discípulos de Emaús, com o coração fechado, mas que nós possamos, no partir do pão, na comunhão com os irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos, mesmo de forma virtual, quando nós participamos do PG virtual, como tem sido edificante, podemos rever os nossos irmãos, fazermos piadas, contarmos da vida, abrirmos o coração, colocar em oração as nossas dificuldades. Aqui, quando você vê aí no chat que acontece aí, concomitante à estreia do culto, né, os irmãos saudando uns aos outros, pedindo oração, é isso que nos fortalece, é isso que traz esperança, que traz alegria ao coração. A temporada de Páscoa é o momento de lembrarmos uns aos outros que Cristo ressuscitou e que no meio da dor, no meio da dificuldade, Ele está conosco e que Ele é o Deus da vida e que Ele se aproxima de nós e que Ele caminha conosco, que Ele nos escuta, mas também que Ele nos corrige quando é necessário. Que realmente nós possamos caminhar a partir dessa descoberta, fazer o que os discípulos fizeram, testemunhar. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Pense, eles andaram 11 quilômetros para chegar em Emaús e voltaram esses 11 quilômetros imediatamente para testemunhar, para chegar diante dos outros discípulos e dizer: olha, Ele ressuscitou mesmo, nós vimos Ele partiu o pão conosco. E que você possa, diante de todas as dificuldades dessa vida, lembrar que Cristo ressuscitou, trazer à memória o que pode dar esperança e testemunhar para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não sabem. Que Deus é o Deus da vida e que Ele sempre, sempre caminha conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu convido você a louvar ao Senhor com um cântico e durante esse cântico colocar o seu coração, ofertar o seu coração, os irmãos também que têm feito as suas ofertas, os seus dízimos via transferência, via Pix, também podem nesse momento louvar e bendizer o Senhor, agradecer, porque você pode fazer isso, louvar e bendizer e também consagrar a sua vida, o seu lar, tudo ao Senhor nesse momento. E depois... Fala minha alma, Cristo, fala-me com amor, segredamente
disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com tremo amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para no reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Faz-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Vamos orar então? Senhor, nós colocamos diante de Ti nesse momento a nossa gratidão. Agradecemos a Deus pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de ofertar, de dizimar na Sua casa, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nada tem deixado nos faltar. Mesmo em meio às limitações que possamos passar, o Senhor tem sustentado, tem fortalecido. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem andado conosco no caminho dessa vida. Nós te agradecemos. De forma especial também nesta manhã, Senhor, nós agradecemos pelos aniversariantes, ó Deus. Te agradecemos pela vida da Mariana, Senhor, que completou mais um ano de vida, pela vida do Edson Chiculta, do Edson Estevo, ó Deus, esses dois irmãos que também celebraram aniversário. Nós te bendizemos e rogamos bênçãos sem limite sobre a vida deles, que o Senhor conceda a eles saúde, graça, misericórdia, amor, Pai. Nós te louvamos agradecidos também, Senhor, porque o Senhor tem abençoado aqueles irmãos que estão hospitalizados com recuperação. Te agradecemos de forma especial pela vida de Eduardo, que tem apresentado melhoras. Pedimos a Deus que ainda seja com ele ainda está na UTI, mas já tem apresentado melhoras significativas. Nós te agradecemos e rogamos a tua cura. Também pedimos a Deus pela vida do Rodrigo, filho do Paul Fresnel e da Yolanda, Deus,
que sofreu acidente no início do ano e está em coma, já passou por algumas cirurgias. Rogamos pela vida deles, ó Deus. Também como pais, fortalece eles e rogamos cura e restauração pela vida do Rodrigo, Senhor. Pai de amor, também agradecemos pela recuperação do Joel, primo da Mazé, que tem apresentado melhoras também a partir da fisioterapia, nas sequelas do Covid, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, por todos aqueles também, que apesar de nós não conhecemos, o Senhor conhece, que estão nesse momento em leitos de enfermaria, em leitos de UTI. Visita, Deus, cada doente nesse momento. Nós sabemos que a Tua presença é sempre constante, mas que nesse momento essas pessoas se sintam tocadas por Ti, Senhor. Que haja cura, que haja restauração. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Senhor, ouve o nosso clamor. Ouve, Senhor Deus, quando colocamos cada um desses motivos de oração sob os Seus cuidados e proteção. Nós colocamos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é fiel, justo, e o Senhor está sempre conosco no caminho, Senhor. Pai, nós agradecemos e pedimos humildemente pelos necessitados, pelas famílias daqueles que faleceram, que haja consolo, Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor seja sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes. Pai, presidente, governador, prefeito. Pai, em nome de Jesus, que haja uma preocupação legítima pela vida de cada pessoa. Te pedimos pelas vacinas, que haja vacina para todos. Te pedimos pelo fim da pandemia, Senhor. Pedimos porque o Senhor é poderoso para fazer um grande milagre. Nós cremos, ó Deus. Por isso, intervém neste mundo, Senhor Deus. Cura, liberta, restaura, Senhor Deus, todos nós. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos e colocamos tudo diante de Ti para que seja feita a Tua vontade. Nós pedimos, mas sabemos que o Senhor é soberano e nós te louvamos e agradecemos. E juntos, como irmãos unidos em Cristo, nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você, em nome de Jesus. Amém. E em paz, na paz do nosso Senhor, servir a Ele com alegria, através do testemunho da sua vida. E não se esqueça, Ele está no caminho contigo, Ele está no caminho conosco. Que a vida seja um testemunhar da graça e do amor do nosso Deus, aonde você estiver. Que a sua semana seja abençoada. Um bom domingo a todos e até o próximo culto.